dúvida. Depois, quando eu, sabe, porque a gente precisa conhecer um pouco desse contexto familiar. O abusador, ele não aparece do nada. O abusador ele não aparece do nada. Ele tem um contexto histórico, ele tem uma história, ele tem uma situação que ocorre com ele que acaba tornando ele essa pessoa maléfica, essa pessoa que faz um mal tão grande ao outro. Vocês sabiam que uma pessoa que sofre abuso, ela tem uma mudança genética? A gente tem uma parte hoje da neurociência que trabalha com a epigenética. O que é a epigenética? São mudanças dos genes. A genética do ser humano, ela é modificada a partir de experiências traumáticas. Então, uma experiência traumática pode mudar a genética da pessoa. Imagine que profundo. Então, algumas características são típicas de quem sofre ou de quem sofre abuso quando se torna adulto. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Adultos abusados, quais são as características? A gente vai falar daqui a pouco. Então, nós começamos dizendo, quem comete abuso? Gente. Eu preciso estar atento, porque não tem um cartaz dizendo, fulano é abusador. Os abusadores, eles são silenciosos. E eles silenciam as suas vítimas. Como é que eles silenciam, Adileide? Então, a gente está falando de quem são, a gente já disse, quais são as características desse abusador, que pode ser um parente, que pode ser um desconhecido, mas pode ser alguém também próximo da família, que não importa se é homem, se é mulher, não importa, tá? Então, uma mulher comete abuso com uma mulher. Ela comete. Para mim, fica muito claro que eu sofri abuso de tios e de tias, de pessoas da família, não tias, mas de mulheres da família também. Eu sofri esse abuso. Não apenas de homem, não apenas do sexo masculino, mas também depois agora, porque, gente, a nossa mente é tão fantástica que muitas vezes a gente esquece. E eu, durante muitos anos, eu não conseguia lembrar das coisas, porque eu tinha um sofrimento tão grande, era um sofrimento tão grande que, para mim, lembrar daquilo era como se fosse quase morrer. Então, eu não lembrava. E à medida que eu fui me curando, eu fui me lembrando dos episódios. Situações que aconteceram quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu não lembrava. E eu fui, porque o abuso comigo aconteceu durante mais de ano. E ele só deixou de ocorrer porque nós saímos da roça e fomos para a cidade. E aí você vai dizer assim, Edileide, então essa questão de abuso tem muito a ver com roça? Não. Culturalmente, sim, porque todos nós morávamos numa grande roça anteriormente, né? Todo mundo tinha um pé lá na roça, e isso era maravilhoso, porque eu amo roça, eu amo interior. Se tem alguém que mora aí no interior, o interior de hoje já não é como antigamente, né? Eu não sei se tem alguém aí do tempo que não tinha energia elétrica e tal, mas eu fui criada assim, não tinha energia, não tinha água encanada, esse processo todo. Não existia banheiro, o banheiro era o mundo, né? O banheiro saía no muro, a mãe dizia, o banheiro está aí, é o mundo. Enfim, então existia essa cultura. Lá na roça existia essa cultura. E eu tenho certeza absoluta de que os tios que cometeram abuso, não só comigo, mas com muitas pessoas da família, eles foram abusados e eles achavam isso normal. Então, para um abusador que sofreu antes, ele acha normal. Um certo dia eu estava conversando com um adolescente que havia sofrido abuso. Queridos, o tio que ele mais gostava foi o tio que abusou ele sexualmente. Foi sexualmente mesmo, foi penetração anal peniana. Então, o tio dava todo o carinho para ele, dava todo o carinho, dava toda a atenção que ele não teve do pai que abandonou, a atenção que ele não teve da mãe que tinha que trabalhar para poder sustentar a casa, a atenção que ele não tinha de outras pessoas. Esse tio supriu ele, esse tio cobria ele de toda a atenção do mundo, dava bombons, dava chocolate. Ele dizia, era a pessoa que mais tinha carinho por mim.
e cometeu abuso com ele. E abusava ele sexualmente. Mas ele não tinha a noção de que aquilo era errado. Sabe por quê? Porque quando a criança está na idade ainda de construção, ela tem 5 anos, ela tem 6 anos, ela ainda está construindo. Se o pai e a mãe não ensinou que é errado, quando alguém vai tocá-la, ela não vai dizer, não me toque não, isso aqui está errado. Não, porque ninguém ensinou para ela. É por isso que eu digo, vamos falar nas escolas, vamos tratar desse assunto. Não existe idade. A criança hoje está sendo abusada com 2 anos de idade, com 1 ano de idade. É terrível isso. E quando ela se torna maiorzinha, ou seja, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, esse adulto, ele alicia. Esse termo aliciar, eu não sei se vocês já ouviram, né? Certamente já. O termo aliciar. O menor foi aliciado. Ou seja, ele foi conquistado. Ele foi tratado bem para ter... O traficante alicia menores. Ele conquista, ele oferece. Diz, ó, se tu vier trabalhar com a gente, eu vou te dar isso, isso e isso. O abusador, ele faz a mesma coisa. Vem cá, deixa eu te dar isso. Vem cá, eu vou te dar esse chocolate. Senta aqui no meu colo, senta. Aí a criança senta no colo e ele começa a esfregar essa criança no colo dele. E enquanto aquela criança está sentindo aquele pênis ser ereto e tocá-la, ela não percebe isso diretamente porque ela está envolvida com o pirulito, com o chocolate. Vocês estão pensando que eu estou falando exagero? Não é, queridos. Eu estou falando de relatos. Isso tudo que eu falo na palestra de situações são situações que eu conheci as pessoas. Então, esse caso que aconteceu, por exemplo, desse sentar, é muito comum. Inclusive, eu conheço mulheres hoje que são adultas e que sofrem sequelas que aconteceram isso com o pai. O pai, o avô, o tio. Eu conheço pessoalmente, sei onde mora e tudo, pessoas que sofreram esse tipo de abuso.